Olá, amigos. Vamos lá para a nossa parte de dicas de parte geral sobre teoria da pena. Vamos tratar de algumas dicas sobre teoria da pena. Então vamos lá comigo aqui no quadro. Primeiro, quais são as espécies de pena? Nós temos 3 espécies de pena no nosso direito penal. Elas estão lá no artigo 32 do Código Penal. O artigo 32 diz quais são as espécies de pena: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, pena de multa. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa. As restritivas não são uma só, então restritivas de direitos. Ok. PPL, pena privativa de liberdade, PRD, pena restritiva de direito, PM, pena de multa. Vem para cá comigo. Quais são as principais características, quais são os principais pontos sobre pena privativa de liberdade que poderia aparecer lá na prova? Primeiro, lembrar que existem 2 espécies, reclusão e detenção. Embora entre reclusão e detenção não existam diferenças de essência, as diferenças são só de consequências. Nós não vamos tratar delas aqui nessa dica, são apenas dicas. Segundo ponto, aplicação. Artigo 68 do Código Penal, um critério de 3 fases, um critério trifásico de aplicação. Primeiro, o juiz fixará a pena base, analisando o artigo 59 do Código Penal. Depois, fixará uma pena intermediária, analisando as agravantes e atenuantes. E, por último, analisará as causas de aumento e diminuição. Então, atenção, são 3 etapas para aplicar a pena. Primeira etapa, fixa a pena base, analisando 59, circunstâncias judiciais. Segunda etapa, analisa as agravantes e atenuantes. Terceira etapa, analisa as causas de aumento e de diminuição. E aí chega a pena definitiva, ok? Muito bem. Segundo ponto importante que eu quero lembrar a vocês: detração penal. Artigo 42 do Código Penal. O que é a detração penal prevista no artigo 42 do Código Penal, que eu acho que pode cair na prova? Vamos lá? O que é a detração penal? É a possibilidade de diminuir na pena da condenação ou numa eventual medida de segurança, na pena da condenação ou numa eventual medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro. Prisão provisória, prisão cautelar, prisão processual, seja o flagrante, seja a temporária, preventiva, prisão em razão da condenação ainda não transitada em julgado ou em razão da sentença de pronúncia no júri. Flagrante, temporária, preventiva, prisão em razão da sentença condenatória ainda não transitada em julgado, ficou preso e recorreu preso, e a prisão em virtude da sentença de pronúncia no tribunal do júri. Ok, então a possibilidade de detrair a prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro da pena da condenação lá na sentença, lá no trânsito em julgado. Ou o tempo de internação em manicômio judiciário ou estabelecimento hospitalar, seja na pena privativa de liberdade, se ele for condenado a ela, um semi-imputável, por exemplo, seja na própria internação como medida de segurança. Então, o tempo de prisão provisória e o tempo de internação provisória podem ser abatidos, podem não, devem ser abatidos no tempo de condenação, uma pena privativa de liberdade aplicada, ou no tempo de medida de segurança de internação ou tratamento ambulatorial. É um abatimento. Eu vou compensar aquele tempo que ele já ficou segregado da sociedade, que ele já ficou atingido na sua liberdade, do tempo de condenação que ele tem que cumprir. Nada mais justo do que isso. Terceiro ponto importante, trabalho do preso. Galera, lembrem-se, pode ter trabalho externo no regime fechado. Artigo 36 da Lei de Execução Penal. Todo mundo erra quando isso cai na prova. No regime fechado, o preso pode trabalhar fora do presídio, fora da penitenciária, do estabelecimento de segurança máxima ou média onde ele cumpre a pena do regime fechado? Pode. Obviamente, se ele tiver autorização, obviamente, se forem obras públicas ou serviços públicos, ainda que executado por particular, através de uma licitação, de um contrato, de um convênio, e desde que se tome todas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Então, preso em regime fechado pode trabalhar fora da penitenciária? Pode, desde que tomados todos os cuidados previstos pela Lei de Execução Penal. É só olhar o artigo 36 da LEP, que é a Lei 7.210 de 84. No semiaberto, pode trabalhar fora? Claro,
desde que autorizado, tem que ter autorização. E no aberto, o trabalho fora é a regra. Portanto, o trabalho externo no regime aberto é a regra dele. No regime aberto, ele vai trabalhar de dia e permanece à noite, os dias de folga, na casa de albergado recolhido. Quarto ponto, remissão. O que é remissão, pessoal? Artigo 126 da Lei de Execução Penal. Esses artigos que estão ali são todos da Lei de Execução Penal, da 7.210 de 84. Remissão é a possibilidade de abater um dia de pena, aqui ó, um dia de pena, para cada 3 dias de trabalho. Trabalhou 3 dias, ganha a remissão de um dia de pena. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Não existe remissão no regime aberto. No regime aberto, o trabalho é condição do regime, não tem outro benefício. Se já é uma condição para estar no regime aberto que ele trabalhe, como é que eu vou dar a ele outro benefício? A Lei de Execução Penal só prevê a remissão para o preso que trabalha no regime fechado ou semiaberto. Trabalhou 3 dias, ganha um dia de remissão. Fica atento. No livramento condicional, está trabalhando, vai diminuir a pena pela remissão? Não. Na pena restritiva de direito, está trabalhando, diminui a pena pelo trabalho? Não. Há algum abatimento na pena de multa pelo trabalho? Não. Só na PPL, que é a pena privativa de liberdade, e ainda assim, só no regime fechado ou semiaberto. No aberto, nunca. Beleza. Artigo 127. Perda da remissão. O artigo 127 dispõe que o preso que pratica falta disciplinar de natureza grave perde a remissão. Acarreta a perda da remissão. Praticou falta de natureza grave, perde o tempo de remissão que ele tinha. Fica atento. Essa regra era muito criticada pela doutrina. E aí? Ponho a crítica na prova? Irmão, súmula vinculante do STF número 9. A súmula vinculante número 9 do STF disse que esse artigo 127 foi recebido pela ordem constitucional de 88. Então esse artigo é constitucional. Praticou falta disciplinar de natureza grave, o preso perde a remissão que ele obteve. E perde toda. Não se aplica aquele intervalo de 30 dias. Perde tudo. Então esses eram os... e só para lembrar, artigo 128, o tempo de remissão, obviamente, vai ser considerado para qualquer tipo de benefício calculado em tempo. Livramento condicional, indulto. Tanto para o livramento condicional quanto para o indulto, o tempo de remissão que aquele preso obteve será considerado. O tempo de remissão será computado como pena cumprida para fins de qualquer tipo de benefício penal, ok? Vem comigo. Vamos lá. Segunda pena, pena restritiva de direitos. Como é que funciona? Eu não acredito que caia uma questão perguntando quais são. Se cair, isso é fácil. Você vai olhar o artigo 43 e vai lembrar lá na hora da prova. Na hora da prova você lembra, prestação pecuniária, perda de bens ou valores, penas de limitação temporária de direitos, que é a interdição temporária de direitos, serviço comunitário, limitação de final de semana. Você vai dar uma olhada no artigo 43 e vai memorizar aquelas penas restritivas de direito. Não é difícil de lembrar lá na hora da prova quais são. O que eu acho que pode cair na prova? Vocês sabem que a pena restritiva de direito é substitutiva. A pena restritiva de direito substitui a pena privativa de liberdade. A pena restritiva de direito é aplicada como substituição da PPL, como substituição da pena privativa de liberdade. Quando? Quando os requisitos do artigo 44 do Código Penal forem cumpridos. Quais são? Olha para cá. Pode focalizar aqui. Se o crime for doloso, quando ele for condenado a pena menor ou igual a 4 anos. Então, se o crime for doloso, pena até 4 anos. Pena da condenação, não é a pena do crime, pena da condenação até 4 anos. E esse crime doloso, sendo doloso, tem que ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se houve violência ou grave ameaça à pessoa, não terá o direito à substituição. Se o crime for culposo, o inciso 1 não tem requisito, posso aplicar sempre. Então, se ele for condenado por um crime culposo que tenha tido violência, posso aplicar restritiva? Posso. Se ele foi condenado por crime culposo há mais de 4 anos, posso aplicar restritiva? Posso. Os requisitos do inciso 1, pena até 4 anos, sem violência ou grave ameaça, só para o dolo, só para o crime doloso. Beleza. Segundo requisito no inciso 2, não é reincidente em crime doloso. Não era reincidente em crime doloso. Não era reincidente em crime doloso. Galera, olha para cá, não é absoluto.
O parágrafo 3º traz uma exceção. O parágrafo 3º diz que, sendo reincidente, se a substituição for socialmente recomendável em virtude da pena anterior, o juiz pode aplicar. Vamos supor que alguém tenha sido condenado por um estelionato a uma pena muito pequena, que foi substituída por pena restritiva de direito, ele prestou serviço comunitário por um intervalo curto de tempo e já ficou livre, já teve extinção da pena. Agora ele furtou. Será que eu posso aplicar ele nesse furto, pena restritiva de direito de novo? Se for socialmente recomendável, se o juiz entender que a melhor resposta social para esse caso concreto é a PRD, ele pode aplicar restritivo. Não está limitado em absoluto pela reincidência. Mas cuidado, o parágrafo 3º diz que o juiz poderá aplicar quando for socialmente recomendável em razão da condenação anterior, salvo se a reincidência se operar na prática do mesmo crime. Praticou o primeiro crime, estelionato, segundo crime, estelionato, não pode ter PRD. Praticou o primeiro crime, furto, segundo crime, furto, não pode ter PRD. Eu, particularmente, acho que essa regra é inconstitucional, mas ela está vigente, se cair na sua prova, você vai responder com ela. Terceiro requisito, vamos lá de novo, requisitos subjetivos. Culpabilidade, antecedente, personalidade, circunstâncias do crime, requisitos de ordem subjetiva. O juiz vai analisar se esse agente, de acordo com a culpabilidade, a personalidade, os antecedentes, devia ou não ter a pena dele substituída por uma PRD. Então vão ser analisados requisitos subjetivos para isso. Beleza. Analisados esses requisitos, se verifica se era cabível ou não a substituição. Analisados esses requisitos, se verifica se era cabível ou não a substituição. Para a gente encerrar a nossa dica, olha aqui no meio, pena de multa. O que você tem que lembrar na pena de multa? Primeiro, critério de aplicação, hoje, dias multa. Critério de aplicação, critério de dias multa. O juiz vai fixar a pena de multa de acordo com o critério de dias multa. Esse é o critério para ele fixar a pena de multa. Critério de dias multa. Mínimo de 10, máximo de 360 dias multa. Agora, como é que calcula? O valor é por um critério de capacidade econômica, que vai de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo. De 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo, cada dia a multa. De 10 a 360 dias, de 1/30 até 5 vezes o salário mínimo. Legal? Esse é o critério de aplicação. Primeiro, eu fixo o número de dias. Depois eu digo quanto vale cada dia a multa desse. O que eu acho que é mais importante, execução da pena de multa. Artigo 51 do Código Penal. Como é que funciona a execução da pena de multa? Legislação fiscal. Execução fiscal. A pena de multa depois do trânsito em julgado é dívida de valor junto à Fazenda Pública. Portanto, será executada de acordo com as leis de execução fiscal, inclusive no que concerne às causas suspensivas e impeditivas da prescrição, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. O prazo é penal. O prazo é penal. Agora, as causas interruptivas ou suspensivas são a da legislação fiscal. Bom, com essas 4 partes de dicas, acho que a gente fechou as eventuais questões sobre parte geral que podem aparecer lá na prova, ok? Até mais.